Olá, pessoal. Vou falar aqui sobre polígonos e sistema de coordenadas. Bom, só relembrando, polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de reta, como é esta que vocês acabam de verificar aqui. É o polígono A, B, C, D. Aqui é a representação de um trapézio. Colocamos como polígono A. Muito bem. E sistema de coordenadas, este aqui, que vocês já estão observando, formado por dois eixos, um eixo na horizontal, chamado de eixo X, e um eixo na vertical, chamado de eixo Y. Tá? O eixo X ele intercepta o eixo Y perpendicularmente, ou vice-versa, no ponto chamado origem do sistema, que é o ponto zero. Aqui para a esquerda, no eixo X, continua os valores colocados, só que negativos. À direita são os positivos, né? À esquerda os negativos, -1, -2, -3 e assim por diante. O mesmo ocorre aqui com o eixo Y, os seus valores acima da origem são positivos, né? A distância é sempre a mesma de um para o outro, tanto faz no eixo Y como no eixo X, tá? A distância aqui dos valores, olha, dos números, é sempre a mesma, isso tem que ser frisado. Tá? E abaixo aqui do zero, no eixo Y, os valores continuam também negativos, né? -1, -2, -3 e infinitamente. Então, esse é o sistema de coordenadas. Tá? O eixo X ele é também chamado de eixo das abscissas, pois esses valores aqui são abscissas. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. Os valores aqui para o eixo Y são ordenadas. Muito bem. Essas informações, abscissas no eixo X, ordenadas no eixo Y, elas combinadas vão servir para determinarmos pontos quaisquer no sistema de coordenadas, né, no plano. No caso, vejamos aqui adiante, olha só. Temos aqui já o polígono colocado no sistema de coordenadas, né, no plano de coordenadas, com seus pontos já definidos, são os vértices do polígono, né, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Bom, o que quero frisar é que, para determinarmos as coordenadas de cada um desses pontos, nós vamos utilizar uma ordem de par ordenado. Par são dois valores. Tá? É assim chamado de par ordenado, porque está em ordem. Qual é a ordem? O primeiro valor do par é sempre o valor do eixo X. O segundo valor do par é sempre o valor do eixo Y. Feito isso, nós temos uma informação chamada de coordenada. É essa coordenada que vai nos permitir localizar um ponto no sistema cartesiano, no plano, né? Sistema de coordenadas. Vamos identificar aqui o ponto A do polígono A, por exemplo, né? Este ponto A. Primeiro, você localiza o ponto no eixo X, porque ele vai ser sempre o primeiro valor do par ordenado. Então, é só descer aqui em linha reta, olha, vai cair exatamente em cima do 2. Isso quer dizer que o nosso primeiro valor do par é 2 do eixo X. Então, aqui você faz o cruzamento, olha, vindo aqui do eixo X, rente lá com o número do eixo Y. Coincidiu lá com o número 1. Então, aqui, as coordenadas para o ponto A são 2 de x, ali mostrado já no par ordenado colocado, olha, e você fazendo aqui a reta para cruzar e interceptar o eixo Y, vai interceptar justamente em cima do número 1
do eixo y. Então, o valor para o par, o y, é o número 1. Logo, as coordenadas do ponto A são 2 e 1. Tá? Vamos determinar as coordenadas do ponto B. Novamente, primeiro é o valor do eixo x. É só a partir do ponto B, lá, você descer uma reta, né, que venha cruzar, interceptar o eixo x. Aqui passou justamente no ponto 3. Então, isso quer dizer que o valor do par ordenado que se refere ao ponto B, o primeiro é 3. Né? 3 aqui para o eixo x. E aí, aqui, a partir do ponto, você faz o pontilhado de linha para interceptar o eixo y em reta, claro, aqui também em reta, olha. E falei em cima do 3, novamente. Então, as coordenadas para o ponto B é 3 de x, 3 de y. Aqui está, ponto B, 3 e 3. A vírgula é somente para separar um valor do outro. Separar o valor de x e o valor de y. Não é que seja decimal, não. Tá? Agora, as coordenadas do ponto C. Vamos identificar as coordenadas do ponto C. Novamente, primeiro você observa o valor para o eixo x. Então, desce a reta aqui, olha, perpendicular ao cruzamento, interceptação aqui com o eixo x, no ponto 5. Isso quer dizer que o valor do par, o primeiro valor é 5. Para x, 5. E aí vai lá no ponto novamente, você faz o pontilhado da linha aqui para cruzar lá no eixo y e foi para cima do 3 novamente. Então, as coordenadas do ponto C são 5 de x, 3 de y. Aqui está, ponto C, 5 para x e 3 para y. Essas são as coordenadas do ponto C. Agora, as coordenadas do ponto D. Mesma situação. Verifique aqui, para baixo, o pontilhadozinho da linha, para interceptação com o eixo x. O primeiro valor é sempre do eixo x. Então, é 6. E para o eixo y, então você faz lá o pontilhado para cruzar o eixo y, lá no ponto, chegou ao ponto 1. Então, as coordenadas do ponto D são 6 e 1. Aqui está o ponto D e suas coordenadas, 6 e 1. Tudo bem, pessoal? Algum problema aí na determinação, a localização dos pontos? A regra é esta, você vai determinar pares ordenados. Sempre lembrando que ele é ordenado na ordem x e y. O x primeiro, o y em segundo. Sempre o primeiro valor é o do eixo x. E o segundo valor é sempre do eixo y. Ok? Vamos para a situação seguinte. Bom, ampliação e redução. Nós temos aqui já a demonstração do sistema de coordenadas, né? O polígono colocado no sistema, no plano, já com suas devidas coordenadas, para verificarmos a ampliação. Nós sabemos que a ampliação nada mais é do que um aumento. Não se tratando do polígono, nós vamos aumentar o polígono de tamanho. Então, para ampliarmos o polígono em questão aqui, nós poderemos, por exemplo, multiplicarmos, nós já temos aqui as coordenadas, olha, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, como já destacado lá no anterior, nós temos já as coordenadas, então é só multiplicar essas coordenadas. Se eu quero uma figura com o dobro do tamanho desta, então eu devo multiplicar todas as coordenadas já aqui descritas por 2. Eu vou ter uma figura idêntica no mesmo formato desta, só que maior. Vamos colocar numa outra posição, ela vai aparecer numa outra posição aqui no plano, claro. Se eu quero uma figura 3 vezes maior do que esta, aqui nós colocamos polígono A, tá? Vamos gerar um polígono B. Se eu quero 3 vezes maior, então devo multiplicar todas essas coordenadas por 3. Assim, vejamos aqui a situação.
As coordenadas desse primeiro ponto aqui, né? Vamos mostrar e frisar. As coordenadas desse ponto são 1 para x, 2 para y, né? Coordenadas 1 e 2. Eu quero um polígono maior do que esse 3 vezes, então multiplico por 3. Quanto é 3 vezes 1? É 3. E 3 vezes 2 é 6. Então, as próximas coordenadas vão ser 3 e 6. Então, vejamos aqui no eixo x, primeiro, porque o primeiro é sempre o eixo x, né? 3 do eixo x, vai para 6, parte aqui do 3 do eixo x, olha. E aí vai para 6 do eixo y, sobe, sobe, 6, aqui está o 6, olha. Rente com 6 lá, olha, do eixo y. 1, 2, 3, tá? Vou frisar o pontinho aqui, para mostrar o novo desenho. Vamos multiplicar esta outra coordenada, né, desse outro ponto aqui, 2 e 4, pelo mesmo 3. É 3 vezes todas as coordenadas. Tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Então, vai ser 6 de x, 12 de y. Vamos procurar o 6 de x, aqui está. 6 de x. Vamos para 12 de y, sobe, 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 até rente com o 12. Cadê você? 12, aqui. Tá? Neste ponto aqui, nós temos, aqui, rente com o 12 lá, olha, as coordenadas 6 e 12. Agora, a terceira coordenada aqui. Sempre multiplicando por 3, porque eu quero ampliar a minha figura para 3 vezes maior do que esta. Tá? Então, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 4, 12. Então, as novas coordenadas deste ponto serão 12 para x, 12 para y. Procuro meu 12 no x aqui, no eixo x, 12, 12, aqui está, 12. E vamos subir até a rente com 12 do eixo y. 12 do eixo y, aqui é o ponto 12 do eixo y. Olha, você vê que está rente com 12 lá do eixo y. Este aqui vertical é o eixo y, horizontal o eixo x. Aqui é a origem 0, é o cruzamento dos dois eixos. E falta somente o último ponto aqui do polígono, né? A coordenada 5 e 2, multiplicamos por 3, então 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 2 é 6. Então, vai ser 15 de x, 6 de y. Vejamos, cadê o 15 do x? Aqui, 15 do x. Vamos para 6 do y, que é 3 vezes 2, 6. Sobe, 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 sobe. Rente com 6 do y, é esse ponto, 6 do y aqui. Vamos colocar um pouquinho mais para cá. Isso, está aí. Muito bem, então agora que temos os mesmos 4 pontos do polígono menor aqui, nós já reproduzimos lá para o maior, dá para perceber já claramente, é só traçarmos uma reta de um ponto ao outro, olha. Uma reta para cá, outra reta para cá, e ligando a reta da base, nós vamos ter o novo polígono. Deixa eu ver aqui se eu consigo traçar esse polígono, puxando ele para facilitar aqui a compreensão. Acho que não vai ser possível, deixa eu ver. Vou enquadrar ele aqui. Vai ser possível. Tá, vamos. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Quase lá. Só um pouquinho mais. Aí, exatamente. Muito bem. Então, temos aqui já determinado. Eu não precisei fazer as linhas, né? Porque o polígono já estava prontinho, só arrastar para cima. Mas vocês podem só traçar com a régua aí, não precisa fazer essa animação que eu coloquei. Então, este novo polígono aqui, colocado como polígono B, é a ampliação do polígono A. Ou seja, o polígono B é a figura obtida pela transformação efetuada no polígono A. Observe que ele também é um trapézio, né? Ele também é um trapézio e tem o mesmo formato do trapézio original. Alterou a posição, foi mais lá para cima, e aumentou o tamanho, tá? Tá gigante. Isso sem sofrer deformação nenhuma. Continua na mesma forma, olha.
A forma que é a figura menor está a figura maior, mesma forma. Não houve deformação. Tá? Então, esta transformação é chamada de ampliação. Tá? E tem outro detalhe ainda, que é quanto ao fator. Né? No caso, se nós ampliamos para 3 vezes maior que o anterior, então eu tenho um fator de ampliação. E que fator é esse? É o fator 3. O fator de ampliação aqui utilizado foi o fator 3. Porque eu multipliquei todas as coordenadas do polígono original por 3. Então, obviamente, eu iria ter um outro polígono maior que ele. E esse fator de ampliação foi 3, porque foi o número pelo qual eu multipliquei as coordenadas. Tá? Agora, se fosse o inverso, se tivéssemos como original o polígono B, e aí eu iria fazer uma redução aqui para o polígono A. Eu vou reduzir, está aqui o polígono B, grande, como vocês estão vendo, aí vamos reduzir ele. Tá? Reduzindo para este tamanho que nós já temos aqui, ele tem um fator de redução. É a mesma forma que você utiliza lá nas coordenadas para reduzir. Para ampliar, nós não multiplicamos as coordenadas. Para reduzir, nós dividimos. E é o inverso. Né? O inverso da ampliação é redução. Então, se nós multiplicamos para ampliar, para reduzir, nós vamos dividir. É só dividir todas as coordenadas do polígono maior, dividirmos. No caso aqui, ele foi 3 vezes maior, para reduzir para esse pequenininho, é 3 vezes menor. Então, o fator de redução, ele é o oposto do fator de ampliação. Já que o fator de ampliação foi 3, porque multiplicamos por 3, o fator de redução vai ser 1/3, que é o oposto de 3, que vai reduzir, né? É o oposto. Tá? Se tivéssemos que reduzir, digamos, para a metade, né? E não para 1/3, então eu iria dividir todas as coordenadas por 2. E aí o meu fator de redução seria 2. Não, eu quero reduzir para a quinta parte. Então, o meu fator de redução é 1/5. Né? Tudo bem? Outro detalhe para analisar esse fator pode ser, inclusive, a altura do polígono. Tá? Aqui na ampliação, que nós vamos aumentar. Né? Observe aqui a altura do polígono. Nós temos 2 lados de quadradinho na altura. Aqui os quadradinhos, nem sempre eles vão aparecer numa folha quadriculada, como mostrado aqui. Foi colocado assim, com os quadradinhos, só para facilitar o entendimento. Mas nem sempre não é necessário colocar essas quadrículas, não. Tá? Mas dá para perceber, aqui, olha, a altura dá para medir até aqui pelas ordenadas. Olha. De 2 até 4, nós temos 2 de diferença, 2 unidades de diferença. Como tem os quadradinhos, a gente fala 2 lados de quadradinho. Olha. Um lado, 2 lados de quadradinho. E lá no ampliado, a altura vai ser quantos lados de quadradinho? Deixa-me ver. Aqui ele nem subiu direito lá, mas não tem problema não. Você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados de quadradinho. Tá? Esses 6 lados de quadradinho é 3 vezes os 2 lados aqui. Olha, 1, 2. 3 vezes 2, 6. Só contando aqui pela altura do polígono, comparando com a altura do outro, dá para saber o fator de ampliação. E redução, da mesma forma. Se ampliou 3, não, eu fiz foi uma redução. O meu original, esse grande, eu reduzi ele para esse pequenininho aqui. Então, você conta do mesmo jeito lá a altura, quantas unidades nós temos. Ele parece estar um pouco fora aqui, deixa eu ver se dá para mim melhorar essa situação. Vou colocar ele um pouquinho mais em cima mesmo. Cadê? Aqui do lado, tá. Deixa eu selecionar. Isso. Levantar um pouquinho, que ele parece que não está bem. Melhorou um pouco agora.
Tá ótimo. Muito bem. Sim, continuando. Na redução, você vai medir novamente a altura. Isso para facilitar, gente. É só questão de facilitar. Aí você mede aqui com a quantidade, pode ser aqui do lado, olha, de 12, deixa eu ver aqui quanto é a base, de 6 para 12, nós temos 6. Então, a altura dele aqui são 6 unidades. O outro pequenininho está de 2 para 4, então é 2. Estamos percebendo que reduziu de 6 para 2, você dividiu 6 para 3 para poder gerar 2. Né? 6 dividido para 3 dá 2. Então, ao dividir 6 para 3, olha só, esse 3 é no denominador da fração. Na redução, nós vamos ter um fator fracionário. É 1/3. Então, pela mesma forma, você pode simplesmente dividir aqui as coordenadas, né, por 3, que vai gerar essas mesmas coordenadas já destacadas aqui do lado. Tá, pessoal? Sem problema. Acho que não esqueci de nada. Muito bem, pessoal. É isso aí. Bons estudos para vocês. E tchau, tchau.